Abacuque 3, a partir do versículo 3. Nós estamos aqui na reta final, querido, desse livro, tá bom? Aí vai ficar faltando só uma ministração para a semana que vem e nós vamos fechar o livro de Abacuque, tá bom? Aí, em janeiro, nós vamos voltar com Romanos capítulo 7. Eu particularmente estou ansiosíssimo para pregar Romanos, querido. Muito ansioso mesmo. Não há livro na Bíblia, eu gosto de todos, mas não há livro na Bíblia que se compare a Romanos por causa da grandiosidade, da profundidade da doutrina da salvação que é exposta ali por Paulo, tá bom? Então nós vamos para Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 3. Nós vamos fazer uma leitura até grande, tá bom? Eu quero ler todo o texto que nós vamos ministrar hoje. O texto diz assim: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra como com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Vamos orar ao Senhor, queridos? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque nós temos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Agora vamos estudar a Tua Palavra, mas já estamos aqui há 1 hora orando, buscando a face do Senhor. É um privilégio, Senhor, que poucos conseguem compreender a grandiosidade de poder estar na Tua presença, orando e ao mesmo tempo, Senhor, estudando e sendo edificado pela Tua Palavra. A minha oração, Pai, é que o Senhor ilumine agora o nosso entendimento, Senhor, para que a Palavra de fato seja bênção na nossa vida, Senhor, e para que a Palavra de fato produza em nós, Senhor, meu Deus, Pai, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, aquilo que é plano do Senhor para as nossas vidas. Que, de fato, o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, trazendo edificação para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Queridos, esse é um texto, é a famosa linguagem poética. Tá? Nós estamos aqui finalizando, vocês sabem, o livro é muito simples de você resumi-lo. Ele começa com uma queixa do profeta Abacuque, porque ele está orando e Deus não responde. Então ele se queixa ao Senhor, ele grita ao Senhor, porque Deus não responde. Aí quando Deus responde, a situação piora para o profeta, porque
na mente dele, ele esperava um agir de Deus. Os estudiosos dizem que ele aguardava uma espécie de avivamento, mas ao invés de avivamento, o Senhor diz ao profeta que ele vai trazer uma nação ímpia, a Babilônia, para punir, para castigar os israelitas, entendeu? E aí, a história, vocês sabem, a história bíblica, vocês sabem, isso significa que 50% da população foi dizimada, morta mesmo, pela espada, pelas pestes, pelas pragas, entendeu? E os que sobraram vivos, quase todos foram levados para o cativeiro na Babilônia. Então, ao invés de um avivamento, veio o juízo de Deus sobre a nação. Isso até assusta a gente, sabia? Eu li isso recentemente, eu não sei quem disse, mas alguém disse assim, olha, cuidado na hora de pedir avivamento, pode vir juízo no lugar de avivamento, ou o avivamento pode começar com juízo, né? Eu digo assim, eu não faça isso não, eu espero um avivamento, eu espero um manifestar glorioso da tua presença no nosso meio, mas não quero juízo não. Mas tá, então, a resposta de Deus para o profeta foi algo assustador, né? Ao invés de avivamento, juízo. Aí o profeta, diante disso tudo, eu preguei isso aqui, né? Ele entende, ele exalta, ele lembra do caráter de Deus, sabe que Deus é bom e tudo, mas ainda assim há aquele inconformismo no coração, ele se queixa novamente do Senhor, né? E pergunta para Deus, por que o Senhor vai usar alguém que é mais ímpio, mais perverso do que o próprio povo de Israel? Aí ele se retira, ele vai subir para a sua torre de vigia e aguardar uma resposta de Deus. E aí o Senhor vem e responde o profeta. E ele diz, olha, eu vou fazer o que eu disse que ia fazer realmente, eu vou castigar o povo de Israel, vou discipliná-los terrivelmente, eles vão ser levados para o cativeiro, né? Só que os caldeus que eu vou usar para fazer isso, esses mesmos caldeus vão ser destruídos depois. Eu vou destruir, assim como eu estou levantando eles para punir o povo de Israel, eu vou destruí-los depois e tirar o povo da Babilônia e trazê-lo de volta. Tá? Foi essa a revelação. E quando a gente começa no capítulo 3, ele faz uma oração. Deixa eu abrir o texto aqui, irmãos, porque é interessante. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no meu tablet. O texto começa assim, oração do profeta sob a forma de canto. É uma oração cantada, entendeu? E aí ele ora ao Senhor, nós pregamos sobre isso semana passada, querido. Então, é uma espécie de salmo. Salmo é uma oração cantada. Então, ele está usando aqui uma linguagem, uma terminologia poética, entende? Poética. É isso que nós vamos tratar hoje, querido. Essa terminologia poética é usada para descrever os atos de Deus, entende? Na história do povo de Israel. Na história do povo de Israel. A questão toda, querido, que eu quero tratar com vocês, e que eu quero colocar diante de vocês novamente, sempre tem sido assim, né? Eu faço uma pergunta, e depois eu vou respondê-la, porque eu acho que isso é mais didático, para a gente compreender o que está acontecendo, e a mensagem que está sendo transmitida pelo texto, entende? Eu não vou me ater a palavras, explicar palavras, porque, novamente, é uma oração em forma de canto, né? E é uma oração poética, é uma linguagem poética, então não dá para a gente entrar nos detalhes. Eu vou pegar aqui o relato histórico que ele está fazendo aqui, entende? Tentar colocar isso no seu devido tempo e dar uma olhada e ver o que isso significa, o que isso implica na nossa vida e o que implicava na vida do profeta Abacuque, entende? Lembre-se, ele está aqui, ainda na sua torre de vigia, provavelmente, entendeu? E agora que ele entendeu os planos de Deus, mesmo que isso, tipo assim, a mensagem é muito difícil, a mensagem é muito dolorida, porque implica quase que na dizimação, na extinção desse povo, entendeu? Porque o que Deus fez realmente contra o povo de Israel nesse período foi um negócio muito traumático, porque ele matou parte das pessoas pela espada do Babilônio, aqueles que não morreram da espada morreram por pestes, aqueles que não morreram por pragas, né? Morreram de outras causas, mas foi o próprio Deus quem fez isso. E o restante que sobrou
foi levado para o cativo, para o cativeiro, para a Babilônia, entendeu? Então, o profeta está angustiado, o coração dele está angustiado, entendeu? Mesmo que Deus tenha dito para ele que ele vai punir depois a Babilônia, que vai castigar a Babilônia, que vai destruir a Babilônia, que vai tirar o seu povo lá, isso ainda não serve ainda de consolo total, né? E nós vimos na semana passada que na oração que o profeta faz, a gente percebe que nessa revelação que Deus deu a ele teve uma espécie de vislumbre da glória de Deus e a mentalidade dele foi mudada, entendeu? Ele não é mais aquele profeta queixoso, argumentador, entendeu? Teimoso, não. Ele mudou a mentalidade, mas ainda assim, querido, ainda assim, a angústia por causa do sofrimento que Deus vai infligir ao seu povo, é um negócio que consome o coração do profeta. E é sobre isso que eu quero tratar, irmãos. Como alguém pode encontrar força, ânimo e até mesmo alegria diante de um quadro tão desesperador como é esse aqui, pintado por Deus ao profeta, a respeito da destruição do povo de Israel, entendeu? Como é que ele encontrou força, como é que ele encontrou ânimo, como é que ele encontrou até mesmo alegria, mesmo diante de algo tão aterrador que é aquilo que Deus revelou a ele. É sobre isso que eu quero tratar, irmãos, é sobre isso que eu quero tratar. Queridos, é muito interessante, irmãos, é muito interessante a gente pensar sobre isso. Porque a gente olha para o profeta e a gente sabe que o profeta sabe, entendeu? O que vai acontecer com o povo de Israel. O profeta sabe disso. Ele sabe que o exército caldeu virá sobre o seu povo, entendeu? E que aqueles que não morrerem pela invasão, pelo agir de Deus, os que não morrerem serão levados para a Babilônia como prisioneiros. E a despeito, querido, de Deus revelar seus planos em relação aos caldeus, já falei sobre isso, né? O coração do profeta ainda está angustiado, né? Ele está angustiado. E é para estar mesmo, irmãos. Quem diante de uma notícia como essa ficaria tranquilo, entendeu? Novamente, irmãos, eu acredito que ele ainda esteja na torre de vigia, tá? E ali, querido, ele recebeu de Deus não só a revelação do que ia acontecer, mas também ele teve, repetindo o que eu já disse, ele teve um vislumbre. A gente percebe isso pela oração no versículo 2. Ele teve um vislumbre da glória de Deus. Entretanto, aqui, eu acredito que aconteceu algo mais na vida do profeta, entendeu? Não só ele teve a revelação, não só teve o vislumbre da glória de Deus, mas ele leu ou ele relembrou a história da fidelidade de Deus, da salvação de Deus na vida do seu povo. Porque esse cântico, essa oração poética aqui, que nós vamos estudar hoje, ela reflete isso. É o profeta descrevendo poeticamente o livramento de Deus na vida do seu povo, entende? E aqui eu vi isso, alguns comentaristas, Hernando Dias Lopes, o próprio Lloyd Jones, Hernando Dias Lopes, o Augusto Nicodemos e tantos outros, o Wisby, diz aqui que ele, nessa oração, ele está trazendo poeticamente, entendeu? Alguns fatos relacionados à história do livramento de Deus na vida do seu povo. E é disso que eu quero tratar com vocês. Nós vamos olhar esses fatos e tentar tirar daí algumas lições. E provavelmente aquilo que o profeta aprendeu com a lembrança desses fatos, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Olha só. A primeira coisa que nós temos aqui, nos versículos 3 e 4, querido, é o profeta relembrando aqui a entrega da lei de Deus no Monte Sinai. Olha o texto, irmãos, versículo 3 e 4. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Aqui uma informação, querido. Temã e o Monte Parã, essas duas localidades aqui, estão localizadas aqui entre o Sinai e Edom.
Os dois lugares aqui, querido, recordava as intervenções do Senhor na época da caminhada do povo de Israel, desde o deserto até Canaã. Foi nessa região, aqui, citada aqui, que Deus apareceu a Moisés. Foi nesse mesmo espaço geográfico aqui que a glória de Deus fez tremer o monte, entendeu? Quando ele aparece para o povo, eu vou já ler o texto aqui, tá bom? Então foi ali que Deus se manifestou de maneira salvífica, salvadora, tá? E literalmente expeliu ali um decreto de libertação do povo do povo de Israel, do cativeiro que eles viviam no Egito. Olha o texto, irmãos. Olha só, Êxodo 19, a partir do versículo 16, diz assim, e aqui eu cito, provavelmente, o texto ao que está se referindo o profeta Abacuque, tá bom? Então, olha só, Êxodo 19, a partir do versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, né? Essa é uma imagem muito forte, né? Fumegava porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. E aí o texto diz que Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Então, veja, irmãos, parece que ele está descrevendo isso aqui, entendeu? A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. Provavelmente Abacuque esteja descrevendo os raios cortando isso. Você se lembra disso, né? Deus desce no monte, o monte é coberto com uma nuvem muito espessa e escura, e raios ficam cortando os céus sobre aquele monte, entendeu? O monte treme. É uma experiência muito chocante, querido. E essa experiência aqui, ela se dá depois que Deus tira o povo do Egito, tá bom? Então, provavelmente, o profeta esteja com isso em mente. Agora, a pergunta é, né? O que o profeta pretendia ao lembrar desse fato? Aí, eu cito Nicodemos. Ele diz, o profeta pretendia lembrar a si mesmo e a todos quantos leriam o seu livro, né? A visão, porque Deus disse para ele escrever essa visão, o ato fundamental de Deus estabeleceu um pacto com o seu povo no Monte Sinai, quando deu a lei através de Moisés. Ali o Senhor fez uma aliança com aquele povo. E também pretendia mostrar a santidade de Deus, a sua justiça, o seu poder e a sua majestade para punir os ímpios e a sua glória em salvar o seu povo. Você sabe que quando essa experiência ocorreu, Deus tinha punido os judeus, os egípcios, tinha tirado de lá, as pragas já tinham acontecido, o exército egípcio tinha se destruído no Mar Vermelho. Então o Senhor manifesta a sua glória ao povo, ele falou audivelmente ao povo e fez uma aliança com o povo. Então isso é bem interessante. Ele mostra a sua santidade, a sua justiça, o poder e a sua majestade na hora de punir os ímpios, ele tinha feito isso com os egípcios, e a sua glória em salvar o seu povo. É isso que ele tem em mente. Ao lembrar-se da libertação do Egito, querido, e do pacto do Monte Sinai, Abacuque não somente consola o seu coração, mas ele quer também que todos aqueles que lerem essas palavras encontrem em Deus consolo para a sua vida. Aqui há algo interessante, irmãos. Quando nós voltamos, irmãos, e esse seria um bom... Eu fiz isso hoje de manhã, sabia? Um exercício de relembrar, passar na mente os atos de Deus. Eu comecei desde a criação, passando pelo Jardim do Éden, passando pelo dilúvio, o chamado de Abraão, entende? Eu fui passando todos os grandes atos de Deus na história. É um bom exercício, querido, para você orar. É uma boa forma de você orar e de começar uma oração. É isso que o profeta faz. Ele está diante de uma tragédia iminente, que vai causar muita dor e muito sofrimento.
E então ele volta os seus olhos para o Deus que se manifestou ao seu povo, que falou audivelmente ao coração do seu povo, aos ouvidos do seu povo, e que fez uma aliança com esse povo, de o guardar, de o proteger, de o abençoar, de levá-los à terra prometida, de destruir os inimigos pelo caminho, entende? E ele lembra isso. Lembra que Deus já havia destruído a nação do Egito, já com pragas e com tudo mais, e faz a promessa de que vai cuidar desse povo durante a trajetória no deserto. Essa é uma boa lembrança para nós, irmãos. Em tempos de dificuldade, em tempos de sofrimento, nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que Deus já fez. Seja relembrar os atos de Deus na história do seu povo, ou quem sabe relembrar os atos de Deus da nossa própria vida, entendeu? Do que Ele já fez por nós. Vamos lá. A segunda recordação aqui do profeta tem a ver com os juízos de Deus contra o Egito. Tá? Eu poderia ter colocado em ordem, mas o profeta não colocou em ordem, então eu não vou corrigir essa ordem aqui não, tá bom? Porque esses atos vêm primeiro do que o que eu li agora há pouco, tá bom? Mas está dessa forma. Versículos 5 até o 7, irmãos. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. É uma recordação, uma relembrança das pragas sobre o Egito, tá bom? Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Mediã tremem. Aqui Nicodemos diz que Abacuque descreve Deus como um guerreiro. Isso aqui a gente chama isso de teofania na teologia, entendeu? Essa manifestação de Deus como um homem, tá? Como um homem, como um guerreiro que marcha contra o Egito, trazendo as suas pragas. Essa é a descrição que o profeta faz de Deus, como esse guerreiro que vem para livrar o seu povo, que é escravo, está lá escravo há 400 anos, e ele vem como esse guerreiro marchando contra a terra do Egito, castigando ela com as pragas, querido. E aí vocês conhecem a história, sabem as 10 pragas, sabem o que Deus fez com aquela nação, tá bom? Agora veja, o que Deus fez com o povo do Egito, isso aterrorizou as nações vizinhas. É isso que é dito no versículo 7. Vendo as tendas de Cusã, vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Por que eles tremem? Por causa do juízo de Deus sobre a terra do Egito. Quando Josué entra na terra prometida, que eles destroem a cidade de Jericó, e que eles tomam a cidade de Ai, um povo, me fugiu o nome aqui agora, querido, deles, mas um daqueles povos, ouvindo a fama de Deus, o juízo de Deus sobre o Egito, o juízo de Deus sobre as terras de Moabe, de Midian, quando a destruição lá dos reis lá, de Og lá e tudo, que são as nações que faziam quase que extremo ali com o Rio Jordão, ali perto de Jericó. Quando eles ouviram a fama de Deus, da destruição de Jericó e tudo mais, eles armaram um plano, né? Eles se vestiram com roupas velhas, estragadas, pegaram um pão, né, purulento, sei lá, estragado, e colocaram ali nos seus alforjes para dizer que eles iam de uma terra distante e que eles tinham ouvido os feitos de Deus lá no Egito e eles queriam fazer uma aliança com... Eles enganaram a Josué e o exército israelita, entendeu? Por causa dessa fama, as nações tremiam de medo, querido, tremiam de medo por causa do que Deus tinha feito à terra do Egito, entendeu? Esses dois povos aqui, Cusã e Midian, eram povos nômades, tá bom? Que viviam perto do Monte Sinai. Eles estavam no caminho do povo de Deus em relação à terra prometida, tá? Novamente, irmãos, qual era o propósito de Abacuque em lembrar das pragas do Egito
do poder que Deus demonstrou contra os deuses do Egito e o terror que veio contra as nações que ouviram o que Deus havia feito. Qual o propósito disso, na verdade, em trazer isso à memória na sua oração? A ideia é simples, irmãos, bem simples. Lembrar que o êxodo era um ato salvador na história de Israel. E que, assim como Deus castigou o Egito, Deus também iria castigar a Babilônia, porque Deus já tinha dito isso para o profeta Abacuque. É uma lembrança interessante, irmãos, porque esse povo ficou 430 anos, ficaram 430 anos escravos, e Deus vem e os liberta. Ele vem como esse guerreiro valente e liberta o seu povo. O profeta lembrou disso porque Deus havia dito para ele que ele destruiria parte do povo de Israel e o restante seria levado para o cativeiro também. Então, a ideia é, assim como Deus livrou o povo uma vez, né, depois de 430 anos, ele também livraria o seu povo que seria levado como cativo. Então, querido, apesar do juízo iminente de Deus sobre o seu próprio povo, eles deveriam aguardar confiantemente a promessa de que Deus também destruiria a Babilônia, e isso daria início a um novo êxodo israelita. Toda a oração do profeta, querido, tem o sentido de dar ânimo, tem o sentido de dar força. É o profeta buscando força em olhar a história do povo de Deus, do seu próprio povo. Ele olha para o passado. Irmãos, isso não é novidade. Você vai encontrar muito disso, principalmente nos Salmos, entendeu? Essas lembranças são revividas nos Salmos, dos livramentos de Deus. Há salmos grandiosos que nós temos que trata disso, entendeu? Dessas lembranças do juízo de Deus sobre as nações e de como Deus tratou o seu povo. É muito interessante, irmãos. É muito interessante. Era um recurso muito usado pelos judeus na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da dor, né? E que nós podemos utilizar também, irmãos. Não é errado, não, tá bom? A gente precisa, na hora da angústia, lembrar do nosso Deus. Lembrar do que Ele já fez. Eu não sei vocês, eu não sei como é que tipo de experiências vocês já tiveram com Deus. Eu sei que eu posso voltar atrás na minha vida, irmãos, na minha história, e eu vou encontrar muito, muito desse agir de Deus na minha vida, entendeu? Eu lembro de uma época na minha vida em que eu passei por uma crise financeira que eu achei que eu fosse ficar louco, irmãos. Foi um negócio muito difícil mesmo. Chegou uma época que eu pensei que o meu coração fosse parar, na verdade. Eu estava um dia em casa orando, numa rede, deitado numa rede, eu morava em Imperatriz ainda, e estava ali orando, e de repente, eu não sei se, sabe, o movimento da catraca, quando ela está fazendo isso aqui, eu senti como se, esse movimento, e como se ele estivesse parando, assim. Aí deu aquele formicamento no braço, aquela coisa toda, a Ariana não estava em casa, eu pensei, eu vou morrer sozinho aqui agora. Era só angústia por causa da crise financeira. Nada dava certo. Todas as portas que pareciam estar se abrindo, quando a gente se alegrava porque a porta parecia se abrir, ela fechava de novo e a gente perdia as esperanças. Aconteceu muito isso, irmãos. Nós passamos 6 anos numa crise que parecia não ter fim. Eu diria que foi uma das épocas mais difíceis da minha vida com Deus, entende? Mais difíceis com Deus. E depois, eu já estava aqui no Buriti, eu lembro de... Essa é uma história que eu conto muito. Eu estava aqui já, morava aqui na casa do Dilson, que é essa casa do meio aqui. 1h da manhã, né, sentado com minha esposa ali na varanda, ali, deitado numa rede, e relembrando o que nós tínhamos passado. Eu disse para mim mesmo, depois dessa, eu não sofro mais como eu já sofri, porque eu sei que Deus pode mudar qualquer situação. Eu sei que Deus tem o poder para reverter, não importa a situação, não importa o sofrimento, eu sei que Ele tem o poder para reverter isso.
E Ele faz no tempo dele. Não adianta a gente se angustiar, se desesperar, não adianta a gente ficar a noite sem conseguir dormir, tomando remédio para dormir. Eu preciso confiar no Senhor. Eu sei que essas coisas a gente, com o tempo a gente esquece, entendeu? Mas eu posso garantir a vocês, querido, que eu posso voltar no passado e lembrar de muitos desses feitos de Deus na minha vida, tá? Muitas histórias, irmãos, muitas mesmo. Bom, então vamos lá. A terceira lembrança do profeta aqui, querido, ele está relembrando poeticamente os atos de salvação de Deus na vida do seu povo. E agora nós vamos para a abertura do Mar Vermelho e provavelmente do Rio Jordão, tá bom? Versículos de 8 a 10 e depois o versículo 15, tá? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Rios e mar, provavelmente é uma lembrança da travessia do Mar Vermelho e da travessia do Rio Jordão, quando eles estavam entrando na Terra Prometida, tá bom? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Observe esse finalzinho do versículo 10, irmãos. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. É como se fizesse isso aqui, ó. É uma descrição perfeita do que Deus fez quando ele abriu o Mar Vermelho. As águas se represaram fazendo uma coluna, entendeu? Para que o povo atravessasse a seco, querido. É uma lembrança, com certeza, da travessia do Mar Vermelho e também do Jordão, querido. Aí, novamente, a gente pergunta, né? Mas qual a intenção de Abacuque ao retratar o poder de Deus nesses eventos tão extraordinários da história dos judeus, querido? E a intenção é lembrar que Deus é o Todo-Poderoso, cujos planos são perfeitos e que ninguém pode detê-los, irmãos. Deus havia feito uma promessa ao seu povo de que lhe daria uma terra que manava leite e mel, e ele cumpriria essa promessa, mesmo que para isso ele tivesse que rasgar rios e mares, querido. Abrir rios e mares para que o seu povo atravessasse a pé. Ah, querido, a gente precisa lembrar, irmãos, é um bom exercício espiritual, querido. Faz bem para a nossa alma o trazer, se eu não me engano, é a Lamentações que diz, né? Eu vou trazer ao meu coração, à minha mente, aquilo que pode me dar esperança. A gente precisa disso, querido. Nós precisamos alimentar a nossa alma com aquilo que nos dá esperança. E que, irmãos, não há nada mais poderoso para alimentar a nossa alma, para alimentar a nossa fé, querido, do que você voltar na história do povo de Deus e ver o que Deus fez em favor do seu povo. Irmãos, pense comigo, querido. 430 anos como escravos, subjugados, sem direito a nada, entendeu? E eles clamam a Deus, e eles oram a Deus, e o Senhor responde à oração levantando Moisés e depois, por tabela, Arão, para ajudar Moisés. O povo, querido, mesmo clamando a Deus, mesmo orando ao Senhor, eles tinham uma mentalidade de escravo, irmãos. É incrível, né? Eles estão pedindo por libertação, mas a mentalidade é de escravo. Tanto é que Deus liberta eles do Egito, e toda vez que eles têm alguma dificuldade, eles pensam em voltar para o Egito. Foi essa a razão, foi esse o motivo que Deus não levou o seu povo para Canaã por um caminho mais fácil. Porque o próprio Deus disse, né? Pode ser que
tendo que lidar com a guerra, eles voltem atrás. Então o que o Senhor fez? Leva eles por um caminho inimaginável, por um caminho que não existia. Através do Mar Vermelho, Deus abriu o mar, eles passaram a seco, depois Deus destruiu o exército egípcio, e aí eles seguem viagem. Não tem como voltar atrás, irmãos, porque só se Deus abrir o mar de novo. A ideia é, Deus sabia da mentalidade do povo. Deus sabia que, embora livre fisicamente, eles ainda eram escravos mentalmente. Entende? Então Deus faz isso para esse povo. Irmãos, é um negócio tremendo. O agir de Deus, o mover de Deus, a maneira como Deus cuida desse povo. Eu gosto muito quando eu leio, querido, o Pentateuco, né, principalmente o livro de Êxodo, querido, por causa de dia uma nuvem gigantesca, espessa, que faz sombra ao povo, porque eles estão no deserto, entendeu? Se não houvesse a sombra, irmãos, eles morriam queimados no deserto. A sombra vai guiando, aquela nuvem de sombra vai guiando o povo e ao mesmo tempo protegendo contra tudo, contra o sol. À noite, aquela sombra se transforma numa coluna de fogo que novamente vai guiar o povo durante a noite e vai proteger do frio. Você sabe que no deserto, de dia, é um calor de 60 graus e à noite a temperatura cai drasticamente, entendeu? Você ou morre de dia no calor ou morre de noite no frio. Então Deus vai guiando, vai protegendo, Irmãos, é uma coisa muito poderosa. Isso tá escrito, querido. Diz Paulo, para a nossa edificação. É para nós olharmos para a história. Foi o que Abacuque fez. Na sua oração, ele traz à memória essa lembrança. O meu Deus é um Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o povo passar a seco e depois destruiu o exército inimigo. Entende? Lá na frente, ele abre o Rio Jordão para que o povo passe a seco novamente. Irmãos, querido, Abacuque sabia, irmãos, o que Deus faria com o seu povo. Ele tinha consciência disso. Mas também sabia da promessa de Deus de levá-los de volta para a sua casa. E assim como Deus cumpriu a promessa, irmãos, de dar a terra prometida aos judeus, ainda que tivesse que abrir mar, entendeu? Ainda que tivesse que destruir nações após nações, ele cumpriu aquilo que disse que faria. Então Abacuque também sabia que Deus cumpriria a promessa em relação aos cativos da Babilônia. Ele vai levá-los cativos, é verdade. Só que o mesmo Deus que leva cativo é o Deus que vai trazê-los de volta para a sua terra. É uma boa meditação, queridos. É uma boa meditação. O nosso maior pecado, irmãos, é não conseguir crer em Deus como Ele se apresenta nas Escrituras. O nosso maior pecado é que a gente olha demais para os problemas, para as circunstâncias. Os nossos olhos... há uma figura, irmãos, eu já disse isso aqui tantas vezes, mas há uma figura nas Escrituras Sagradas que é perfeita demais, irmãos. Retrata isso com uma vivacidade que é uma coisa assustadora. Vocês lembram lá, né? Pedro caminhando sobre as águas, olhando para Jesus. E enquanto ele está olhando para Jesus e caminhando, ele está sentindo, entendeu? O mar não está calmo, o mar está agitado, há uma tempestade, há uma ventania, ele está vendo as ondas, está vendo tudo, só que ele está olhando para Cristo, ele está sentindo tudo isso ao seu redor, né? Mas ele está olhando para Cristo. Enquanto ele está olhando para Jesus, querido, as circunstâncias não têm poder para afetá-lo. Mas é só ele tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos das circunstâncias, ele começa a afundar. É incrível isso. Esse é um dos nossos maiores defeitos, irmãos, como crentes. É que na hora da angústia, a gente facilmente tira os olhos de Cristo e começa a olhar para os problemas. E aí a gente se angustia, se desespera. Aí daqui a pouco não consegue dormir à noite, entendeu? Tem que tomar remédio. Daqui a pouco está tendo crise de pânico. Daqui a pouco está com depressão. Daqui a pouco está querendo se suicidar. Porque tirou os olhos de Cristo, irmãos. Perdeu a confiança.
Irmãos, eu não quero parecer insensível, entendeu? Eu sei o que é passar por crise, eu sei o que é se angustiar. Eu já experimentei muito disso na minha vida, em todas as áreas que você possa imaginar, querido. Eu já experimentei essas coisas. Eu sei como é difícil, querido. Mas não é porque é difícil, irmãos, que a gente vai deixar de fazer. Que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus, irmãos, nos tempos de crise. E encontrar nele a força que nós precisamos para continuar avançando, no nome de Jesus. Mais uma lembrança, irmãos. Abacuque 3, versículo 11. Só o versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas. É bonito, né? Gente, a linguagem poética, eu particularmente eu não gosto, entendeu? Eu não gosto de linguagem poética porque é difícil de entender. Mas olha só, irmãos, o sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua ira. Tudo isso aqui para descrever esse fato. Olha só, Josué 10, do 12 ao 14. Eu vou ler para você. Essa linguagem está descrevendo isso aqui, olha. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Quando o profeta diz aqui, olha, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, quando Josué estava nessa luta, a Bíblia diz que Deus enviou pedras do céu, e o Senhor matou mais gente do que o exército israelita, entendeu? Provavelmente seja uma lembrança disso aqui, desse mesmo fato. Irmãos, é muito interessante. Tá? A intenção aqui, querido, era demonstrar que a vitória não vem da força do braço. Josué não destruiu nações maiores, querido, e muito mais bem preparadas para a guerra na força do braço, na espada, irmãos. O texto diz, querido, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Por quê? Isso resume bem todo esse avanço militar de Josué sobre os moradores de Canaã, quando eles tomam posse da terra. Porque o Senhor lutava por Israel. Era Deus que dava àquele povo a força, a habilidade, a destreza no manuseio da espada, as estratégias certas. A vitória só vinha por causa deles. É só você pegar o livro de Juízes, irmãos, quando o povo vira as costas para o Senhor, e aí você vai ver que nações menores do que Israel vinham e subjugavam eles. Por quê? Porque eles não tinham mais o apoio de Deus. Porque Deus não estava mais lutando com ele, com o seu povo, entendeu? Agora Deus estava contra eles, levantando nações para lutar contra o seu povo, castigando o seu povo, porque eles viraram as costas para Deus. Então a intenção aqui, querido, é mostrar que a vitória não vem da força do braço. Irmãos, essa é uma lição que nós deveríamos aprender e aprender bem, irmãos. Olha, eu sou um pregador. Eu tenho consciência plena, absoluta, de que o resultado da minha pregação não depende de mim. Não depende da minha eloquência, até porque eu não sou eloquente. Não depende do meu carisma, não me acho um cara carismático. Não depende de eu usar estratégias emocionais, porque eu também não uso, entendeu? O resultado, querido, depende de Deus. Eu tenho consciência disso. Eu já contei a vocês. Dizem que o Spurgeon, quando ele ia pregar, ele subia, se eu não me engano, 8 a 12 degraus.
E enquanto ele ia subindo aqueles degraus, ele ia dizendo para si mesmo em voz baixa: Espírito Santo, eu creio em ti. Espírito Santo, eu creio em ti. Por que ele dizia isso para si mesmo? Porque ele sabia que o resultado da pregação não dependia dele. Eu não tenho o poder, querido, para mudar o teu coração. Eu não tenho o poder para converter o coração de alguém. A minha função é orar a vocês, é pregar a palavra a vocês, da melhor forma que eu conseguir, sendo o mais fiel possível à palavra de Deus e esperando em Deus que Ele aplique isso ao coração de vocês. Porque se Ele não aplicar isso ao coração de vocês, querido, então eu perdi meu tempo aqui, irmãos. Eu não tenho o que fazer. Não é o pregador que é poderoso, irmãos, é Deus. Entende? Mas isso não se aplica somente, querido, à área da pregação, do ministério da palavra. Isso se aplica a todas as áreas da vida, irmãos. Todas as áreas da vida. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor, irmãos. O propósito muito claro aqui, na verdade, nesse episódio, é encontrar consolo, querido, ao saber que é Deus quem luta pelo seu povo. Veja que coisa interessante, irmãos. Deus disse para Abacuque: eu vou punir a nação de Israel. Eu vou castigá-los severamente, porque eles viraram as costas para mim. Deus não está lutando por esse povo agora. Na verdade, Deus levantou um povo ímpio, deu a eles força, deu a eles poder, e eles estão aniquilando todo mundo pelo caminho, destruindo todas as nações pelo caminho, e vão chegar na terra de Israel. Mas eles não estão fazendo isso porque por causa da força que eles têm, das armas que eles têm, das estratégias. É porque Deus levantou aquele povo para punir o seu próprio povo. Depende de Deus, irmão. Lá na frente o Senhor diz: eu vou destruir esse povo, vou aniquilá-los. E vou tirar o meu povo e levá-lo de volta para a terra de Israel. É Deus quem faz, querido. É Deus quem faz. E por último aqui, irmãos, a conquista de Canaã. É a última lembrança do profeta. Versículo 12 até o 14. Na tua indignação marchas pela terra. Lembra lá da teofania, do guerreiro valente que veio para salvar o seu povo? Aqui, novamente, a mesma imagem, entendeu? Na tua indignação marchas pela terra. É esse guerreiro poderoso. Deus é esse guerreiro poderoso que está marchando pela terra. Na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, né? O ungido aqui é o povo de Deus, na verdade. Fere os o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. É Deus que está, como esse guerreiro valente que está caminhando sobre a terra de Canaã, destruindo. Irmãos, leia o livro de Josué e você vai ver isso aqui descrito de maneira muito clara. Primeiro foi a terra de Jericó, depois foi a terra de Ai, e aí todas as nações, todos aqueles que se levantaram contra Josué foram destruídos, reis foram humilhados, pisoteados pelo exército de Israel, entendeu? Porque Deus estava com aquele povo. Deus é esse guerreiro valente que está marchando sobre a terra de Canaã, querido, para entregar essa terra ao seu próprio povo, irmãos. É uma lembrança novamente, veja, querido, está lá o profeta, angustiado, com o coração pesaroso por causa da notícia, né, por causa da revelação de que Deus vai fazer o que falou que ia fazer mesmo, entendeu? Mesmo que Deus tenha dito que vai depois destruir o povo caldeu, mas a angústia permanece. Então, ele tem essa revelação, tem esse vislumbre da glória de Deus, e aí ele se volta para a história do povo de Israel, para encontrar nela força, para encontrar nela ânimo e para encontrar nela alegria, porque nós vamos ler nos versículos seguintes depois, que ele... vamos para o texto? É um negócio assim tremendo, irmãos. Mas isso aqui vai ser uma pregação, tá bom?
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É um negócio tremendo, querido. É possível se alegrar em Deus mesmo com um coração pesaroso como estava o coração do profeta. Porque ele sabia, irmãos, ele cria no Senhor. Ele sabia o poder de Deus, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia a promessa. Deus deu a ele uma revelação, uma promessa. É verdade, eu vou castigar esse povo, mas depois eu vou destruir o povo que fez isso com eles, entendeu? Vou levantá-los, mas depois vou destruí-los e trazer de volta o meu povo para a terra. É um negócio tremendo, irmãos. É um negócio tremendo. A intenção do profeta, querido, em lembrar disso tudo, era manter diante dos seus olhos, e provavelmente diante dos olhos dos seus leitores, a lembrança de quem era Deus. Pois eles iriam precisar, querido, desesperadamente, por causa da destruição da terra de Jerusalém, né, de Judá, e principalmente eles precisariam lembrar quem era Deus para suportar a escravidão na Babilônia, irmãos. Ah, querido, é um negócio assim tremendo, irmãos. É um negócio assim tremendo. Abacuque quer lembrar o povo que Deus ainda é o mesmo, entende? Que Ele ainda tem poder, que Ele ainda mantém a palavra, irmãos. Porque o mesmo Deus, querido, que disse que faria o que fez com o povo de Israel, porque Deus tinha anunciado. Lá no Jordão, Moisés ainda vivo, Deus disse a eles: se vocês me abandonarem, se vocês virarem as costas para mim e começarem a adorar outros deuses e começarem a fazer isso, eu vou castigá-los e vou tirá-los da terra que eu estou dando a vocês. O Senhor avisou muito tempo antes. E depois foi lembrando isso através de outros profetas, querido. E ele de fato fez o que tinha dito que faria. Então, o Deus é um Deus que cumpre as promessas, irmãos. Que cumpre. Seja ela qual for, entendeu? Se Ele falou que faria, Ele faz. Isso deveria servir de ânimo para nós, irmãos. Isso deveria trazer muita paz para o nosso coração, muita alegria para o nosso coração. Porque as promessas de Deus para nós são tremendas demais, querido. São tremendas demais. O que nós precisamos, irmãos, não tem como. Toda a pregação a gente vai para isso, né? Porque está aqui o profeta Abacuque, voltando-se para a palavra de Deus para encontrar nela a força, o ânimo necessário para vencer esse tempo difícil, entendeu? Assim como nós precisamos, querido, nos voltar para a palavra de Deus, né? Nos alimentarmos da palavra de Deus, das promessas de Deus, porque, querido, aquilo que Deus disse que faria, Ele vai fazer, irmãos. Essa é uma verdade que nós precisamos, querido, nos apegar firmemente, irmãos. Ele faz. Se está escrito, Ele vai fazer, irmãos. Se é promessa de Deus, Ele vai fazer. E é muito interessante, né? Os estudiosos aí dizem que nós temos, querido, na palavra de Deus, 300, não, se não me engano, 360 e algumas promessas. Para cada dia do ano, uma promessa de Deus. É mais ou menos por aí. Eu não sou muito chegado a essas coisas, mas eu li algo a respeito, né? Porque, de fato, querido, pense conosco. A Bíblia diz que ainda que o pai ou que a mãe que amamenta se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de nós. A Bíblia diz que o nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor para Ele não se esquecer de nós. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E eu poderia ficar citando aqui, querido, textos e mais textos, promessas e mais promessas do Senhor. Essas promessas, irmãos, devem ser conhecidas de nós e nós devemos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com elas, entendeu? Porque nelas nós vamos encontrar a força, o ânimo necessário para continuar na nossa trajetória, na nossa caminhada com o Senhor, sem voltar atrás, irmãos, sem se deixar
né, ser capturado pelas crises, pelas dificuldades, porque o fato é, querido, que a gente tem crise, sim, a gente passa por problema, entendeu? É crise financeira, é enfermidade, às vezes é problema conjugal, problema na família, e é tantas outras coisas, entendeu? E aí, se nós, em meio a tudo isso, irmãos, a gente não tiver um porto seguro, nós não tivermos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, onde nós nos protegemos, entendeu? Querido, nós vamos ceder, irmãos, às pressões e às lutas da vida, às crises. Muitas pessoas que servem a Deus estão hoje cativas de ansiedade, de medo, de depressão e tantos outros males que têm alcançado as pessoas. Olha, irmãos, eu sou daqueles que acreditam que nós deveríamos todos os dias, sem exceção, ter um tempo para ler a palavra e para orar. Porque assim eu estou alimentando a minha alma, eu estou alimentando o meu espírito, eu estou me fortalecendo, conhecendo cada vez mais quem é Deus, conhecendo cada vez mais o caráter de Deus, o poder de Deus, entendeu? E isso me sustenta, querido, isso me alimenta, isso me fortalece, isso me capacita a atravessar pelos vales da vida sem desanimar, sem esmorecer, sem ficar prostrado no meio do caminho, irmãos. Que o Senhor nos dê essa graça, querido. Que o Senhor gere no nosso coração essa disposição, essa determinação de todos os dias ter um tempo para estar diante do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Ela é bênção para as nossas vidas, Pai. Ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito gere, porque está escrito, Senhor. O Senhor é aquele que opera em nós o querer e o realizar. Então gere no nosso coração, Senhor, essa disposição, essa determinação, Senhor, de comer desse maná todos os dias, Pai. E todos os dias ter um tempo a sós de oração com o Senhor. No nome de Jesus, Pai. Não há remédio mais eficiente, mais poderoso nessa terra, Senhor, contra as ansiedades, as crises, as depressões da vida, do que nos alimentar todos os dias da Tua palavra, Senhor. Nos ajude a isso. Nos dê a força necessária, Senhor, a determinação necessária para que a gente faça isso todos os dias. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, queridos.